Boa noite. O mundo se transforma numa velocidade tão grande que muitos valores e certezas históricas estão ficando obsoletos. Mudam as cidades e as formas como as pessoas se relacionam. Na esteira da transformação, marcada pela automação e pela inteligência artificial, o emprego e a condição do trabalhador também são impactados. Algumas profissões vão deixar de existir na medida em que novas vão surgindo. Exemplo recente é a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que regulamenta os aplicativos de transporte. Na agricultura, máquinas inteligentes fazem com velocidade o que antes envolvia grande quantidade de trabalhadores. No campo da comunicação, robôs assumem lugar de jornalistas e disseminam as chamadas fake news. Qual o futuro do emprego? A automação vai tomar o lugar do trabalhador? Como se adaptar para um tempo de mudanças? Para falar sobre essas questões, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Silvio Meira, pesquisador da área de engenharia de software e professor emérito da UFPE. Jacques Bárcia, professor da César School. Rafael de Menezes, juiz de direito e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Bem, estamos disponibilizando também o número do WhatsApp para você enviar pergunta ou a sua opinião. Anote aí, 81 988 30 7098. Bem, sejam bem-vindos. Professor Silvio Meira, a Revolução Industrial, ela trouxe um modelo, basicamente ela criou um modelo de emprego, né, e disseminou esse emprego que perdurou por séculos. Agora a gente está num momento de grande transformação. A forma como se concebeu o emprego na Revolução Industrial, ela estaria no estágio terminal ou seria exagero chegar a afirmar isso? É e não é um exagero. Quer dizer, certos trabalhos, certas ocupações extremamente repetitivas e pouco criativas que vêm vamos dizer, da Revolução Industrial, da linha de montagem clássica, né, de apertar parafuso, pintar automóvel, assim por diante, essas daí elas estão no estágio terminal. Outras ocupações da mesma Revolução Industrial, como projetista de automóveis, só para ficar dentro da mesma fábrica, elas obviamente estão a uma distância temporal muito grande de serem completamente automatizadas. Eu não consigo imaginar que vai aparecer do zero, nos próximos 25 anos, uma capacidade totalmente embutida dentro de um software de projetar completamente um carro como ele é feito hoje. Agora, só para a gente citar uma coisa que está bem perto da gente aqui da TV Universitária, que é a fábrica da Fiat em Goiânia, tem 700 robôs lá. Não é pouco robô, tá certo? E esses robôs, em média, né, pela média internacional que a gente tem, cada um ocupa posições de trabalho equivalentes a alguma coisa entre 5 a 7 trabalhadores. Jacques Bárcia, se a gente disser aperte o cinto, o piloto sumiu, de fato, ainda é necessário apertar o cinto ou não precisa mais apertar o cinto? Eu acho que é preciso apertar o cinto, mas é preciso afrouxar também para novas possibilidades, né? Do mesmo jeito que sim, há um processo de automação muito grande, há um outro processo de hibridização desse trabalho, a hibridização das coisas que a gente tem do mundo físico e o mundo digital e o trabalho orgânico e o trabalho artificial. Então, sim, haverá muitos trabalhos que vão ser automatizados, mas haverá outros trabalhos que vão ser potencializados ou até habilitados através de uma fusão entre inteligências orgânicas e inteligências artificiais, que a gente chama de inteligência ampliada. A gente vai exemplificando, né, com algumas situações que já são concretas, já são reais. Por exemplo, você pegar um metrô na linha amarela em São Paulo, você já anda sem o maquinista. E até fazendo aqui uma brincadeira com essa história do piloto sumiu, a gente vai encontrar, muito brevemente, muitos aviões sem esse piloto. É muito possível que... aliás, avião é um troço que basicamente precisa de um piloto para decolar e para pousar. Um pouso é uma queda meio controlada. Enquanto está lá em cima, está tudo certo. Tem um piloto automático. E tem piloto automático há muito tempo. Né? Se a gente vai ter decolagens e pousos automáticos, sim, eu acho que muito pouco tempo, até porque na área militar já se usa veículos autônomos não tripulados, né, os VANTs. Os drones de ataque, por exemplo, da Síria não tem
Não tem um ser humano envolvido na guerra lá, somente inteligências artificiais. Então, sim, é muito possível que a gente tenha pouco tempo, não só aviões, mas, por exemplo, toda a parte de logística, caminhões. Caminhão deve ser um troço que deve ser automatizado muito, muito brevemente. Eu diria menos de 10 anos, ou até 10 anos. Ser muito comum a gente ter. Tem uma cena no filme do ano passado, Logan, que tem uma cena de alguns caminhões autônomos, bem interessante. É a imagem que eles criaram desse tipo de veículo. Professor Rafael de Menezes, em Davos, na Suíça, no 46º Fórum Econômico Mundial, o tema que foi levantado foi a quarta revolução industrial. E aí se traz muito essa questão que a gente está tratando hoje aqui nesse programa. O senhor poderia explicar melhor o que seria essa quarta revolução industrial? Obrigado pelo convite, aqui muito bom estar com vocês, com o Silvio, que eu sou um antigo admirador. E realmente agora é a tecnologia a todo vapor e eu confio muito na criação destrutiva do capitalismo, quer dizer, vem uma novidade que quebra, que acaba com aquele ritmo anterior, mas cria novas oportunidades. Então eu estou animado, eu estou otimista com esse futuro que está chegando aí, com essa quarta revolução, não é? Acho que vai ter espaço para todo mundo, acho que teremos boas opções em relação ao meio ambiente, em relação à energia, em relação à habitação, em relação ao saneamento. Então eu me sinto animado, estou encorajado. E pegando o gancho aí em relação aos aviões, os últimos acidentes de aviões que tivemos foram por falha humana. Não é? Se lembrar aquele tempo de futebol, por que caiu? Sem combustível, porque o piloto abasteceu abaixo do necessário. A máquina não voaria com aquele combustível limitado. Aqui o nosso Eduardo Campos, o governador, também tudo leva a crer que foi uma falha humana, o piloto se desorientou e acelerou para baixo, né? O ministro Teori Supremo, que morreu ano passado, idem, o piloto também perdeu a orientação e bateu na água. Então, o avião, ele voando sozinho, me parece que será mais seguro do que como é hoje com a intervenção humana. A grande pergunta, e que eu coloco para vocês também aqui, acredito que os três queiram falar sobre isso, é aquela dúvida: a automação ela vai tomar o lugar do emprego do homem? Né? Como que vai ser essa convivência? O que é que nos espera? E aí eu volto para Davos, onde há uma projeção, né, que foi discutida, inclusive, também no fórum, que em 2020 teremos uma perda já de 5 milhões de empregos. Para as pessoas leigas, isso pode parecer uma coisa meio de terror, né? Pode causar um certo receio. O que é que vai acontecer? Vou perder meu emprego? Para vocês, né, que são da área de TI, isso pode ser uma coisa completamente acessível e fácil de ser percebida. Então, gostaria que aproveitássemos esse momento para passar isso para o nosso público. Qual o futuro do emprego, considerando essa chegada da automação? Olha, toda vez que a gente vai falar do futuro de alguma coisa, tem muita coisa que já aconteceu no passado que parece com o que está para acontecer no futuro. E tem muitas coisas que vão vir do futuro mesmo, não vão vir do passado. Mas se a gente olhar para o passado, e se o passado for algum exemplo para o que está para acontecer agora, na realidade, para o que já está acontecendo agora, é o seguinte: historicamente, os dados mostram que tecnologia cria muito mais trabalho do que acaba. Ou seja, trabalho novo é criado numa intensidade muito maior do que o trabalho que é destruído pela tecnologia. O problema fundamental é que é criado num outro campo, não é criado no campo onde o trabalho foi destruído. Então, o que a gente tem que fazer no meio desse processo? Só para citar um dado que eu tenho aqui, se a gente olhar para a introdução dos computadores pessoais na economia dos Estados Unidos, os dados do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que é o Ministério do Trabalho de lá, mostram que nos 30 anos, 1985, quando apareceu o primeiro computador pessoal, o primeiro Mac, até 2015, nesses 30 anos, a introdução de computadores pessoais eliminou 3,5 milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos. Eles são bons desses dados lá, a gente, infelizmente, é muito ruim disso. E criou 19.200.000 postos de trabalho nas indústrias de computação, nas indústrias de software, novos trabalhos que foram inventados porque existia aquela tecnologia assim por diante. O problema é, dá tempo de você intervir no mercado, que é uma combinação de mercado de seguro social,
de mecanismos compensatórios, de educação e de criação de trabalho, para que aquele capital humano que estava empregado nos trabalhos que desapareceram ou estão desaparecendo, seja aproveitado nessa nova onda, e aí entra o problema da competência, celeridade e efetividade das políticas públicas, porque é só quem pode fazer isso. Né? Se a empresa, para continuar competitiva, por exemplo, no caso de todas as empresas dos últimos 30 anos, precisavam se informatizar, ela passou a precisar de um novo trabalhador que sabia usar essa tecnologia. E todas as empresas precisaram. E todas as empresas precisaram. Quer dizer, na realidade foi o seguinte, quem não fez ficou para trás e eventualmente tornou-se não competitivo e fechou. E todo mundo passou para um novo patamar de competitividade onde todo mundo se rearticulou. E hoje é impossível você entrar numa empresa e haver uma pessoa lá que não sabe usar computador. Quer dizer, isso passou a ser um novo nível de alfabetização. E essas coisas acontecem sistematicamente. Então, tecnologia destrói trabalho e não emprego necessariamente? A resposta é sim. Tecnologia cria trabalho? A resposta também é sim e muito mais. Essa onda de tecnologia vai destruir, criar trabalho? Vai, já está fazendo isso. Em que intensidade, não conseguimos prever agora, mas o cenário é que vai criar muito mais trabalho do que destruir. E vai criar trabalho em áreas diferentes da área em que vai destruir. Jacques, gostaria de complementar? O grande problema está na velocidade dessa transição, né? Eu costumo brincar que o futuro ele é sempre melhor que o passado, mas o presente ele é muito ruim, sempre. Ele sempre dá problema. E essa velocidade em que o cuidado, como o Silvio falou, as políticas públicas para fazer com que essas pessoas que estão sendo deslocadas ou que estão perdendo sentido dentro dessa ocupação, como é que elas se reposicionam, como é que a gente cria uma rede de segurança para fazer essa transição. Agora tem umas coisas novas acontecendo, umas coisas radicalmente novas. A automação do trabalho existe basicamente desde sempre. Né? Desde que o homem lascou uma pedra para criar uma faca, uma lança, ele estava melhorando seu trabalho, estava tornando o trabalho de alguém obsoleto. Isso se tornou muito mais forte na Revolução Industrial. Você pega uma máquina a vapor, coloca lá, substitui o trabalho de um ferreiro, de um torneiro e tal, coloca uma máquina. O que aconteceu, e o desespero, a minha tese é essa, o desespero dos últimos 2, 3 anos do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, é que pela primeira vez, ou talvez pela primeira vez, trabalhos criativos ou trabalhos intelectuais começam a ser automatizados também. Então, é o advogado, é o jornalista, é o economista. Trabalho que a gente, na classificação passada, rotulava de criativos. Sim, e que a gente está descobrindo que não são criativos, exatamente. Tem uma exatamente. Então, tem essa novidade, essa percepção nova. Veja, o próprio juiz, não é? Vamos fazer o seguinte, eu sei que Rafael quer participar também, mas a gente chama um intervalo e na volta aí a gente continua. Pronto, ok? Então a gente começa com o Rafael, a gente volta daqui a pouquinho. Veja o juiz.